Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Aleluia. Senhor Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós nos encontramos e pedimos, ó Pai, que o Senhor usa de misericórdia para com as nossas vidas. Fala, ó Pai, aos corações dos teus filhos aqui nesta noite, ó Deus, segundo a tua vontade. Fala, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, louvar a Deus com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, na noite de ontem, quando o nosso irmão obreiro Vinícius ele veio aqui para transmitir a palavra do Senhor, ele usou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse que iria colocar somente o glacê, o chantilly por cima do bolo. E nós precisamos estar com o nosso paladar aguçado para sentir as palavras do Senhor. Aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor para alimentar a nossa alma. Graças a Deus. E quando eu meditava nesta palavra, a qual nós acabamos de meditar, o Senhor ele muito falava comigo que nós precisamos agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver, porque é para isso que nós vivemos para agradar ao Senhor, e nós bem sabemos que quando nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, Ele sempre está conosco. Quando nós fazemos a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira nenhuma Ele nos deixa sozinho, Ele nos ensina a qual caminho nós devemos seguir e Ele nos ensina como nós devemos nos comportar perante Ele. Glória a Deus. Nós bem sabemos, quando nós meditamos nesta palavra, o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós bem sabemos as instruções. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nos diz que nós precisamos pregar o Evangelho dizendo que é chegado o reino dos céus. E nós bem sabemos que em todos os cultos que nós estamos aqui, se nós estivermos com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre fala conosco que Ele está às portas. Isso significa que está muito perto de nós termos que nos apresentar perante o Senhor. E isso é algo que me preocupa muito, porque nós precisamos estar verdadeiramente preparados. Porque se nós não estivermos preparados, nós não temos condições de chegar até o Senhor, apresentar as nossas obras e as nossas obras ser aprovadas por Ele.
Porque se nós não estivermos agradando ao Senhor, e somente ao Senhor, como nos diz a sua palavra, tem coisa errada na nossa vida. Aleluia. Nós não estamos neste mundo para agradar a nossa carne, para agradar os prazeres da nossa carne, aquilo que a nossa carne quer que nós fazemos. Mas nós estamos aqui para nos santificar a cada dia mais na presença do Senhor, para deixarmos as coisas deste mundo para trás. Aleluia. E termos uma vida consagrada com o Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos atentos à vontade do Senhor, se nós estivermos atentos àquilo que o Senhor nos diz, Ele nos diz que nós não podemos fazer a vontade da nossa carne, mas nós precisamos alimentar o nosso espírito. Precisamos ouvir as palavras do Senhor para que a nossa alma seja alimentada. Aleluia. Nós bem sabemos que aquele que faz a vontade da carne e não faz a vontade do Senhor, esse deixa as coisas do Senhor para trás, deixa as coisas do Senhor de lado. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que deixa as coisas do Senhor para trás, esse não é digno dele. E que então nós possamos estar sempre apercebidos a como têm sido as nossas obras, como nós temos agido diante do Senhor, se nós temos nos preocupado em agradar ao Senhor ou se nós temos alimentado a nossa carne. Então vamos estar sempre atentos com os nossos ouvidos, apercebidos aquilo que o Senhor tem nos falado. E vamos servir ao nosso Senhor Jesus Cristo em santidade todos os dias da nossa vida. E para isso nós precisamos nos entregar totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar com o Senhor, para que no grande dia do Senhor nós não venhamos ser confundidos, mas que nós possamos ouvir aquilo que nós tanto almejamos. E se nós almejamos ouvir isso do Senhor, o vinde benditos de meu Pai, aleluia, nós precisamos entregar verdadeiramente ao Senhor, não ficar com dúvida em nosso coração, não ficarmos em cima do muro, mas estarmos sempre procurando a nos consertar a cada dia mais, porque aqueles que desprezam as coisas do Senhor, nós sabemos que esse não tem parte com o Senhor. Então vamos estar a cada dia mais apercebidos ao Senhor, servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque a palavra do Senhor ela nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 6, que nós precisamos servir ao Senhor, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Então que a todo momento nós possamos estar constantemente fazendo a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor entregou para nós fazermos, que nós possamos honrar com os nossos compromissos diante do Senhor, porque no dia do Senhor nós não teremos como nos justificar, dizendo que no nome do Senhor nós fizemos muitas coisas, porque o Senhor bem sabe tudo o que nós fizemos. E se as nossas obras não estiverem de acordo com aquilo que Ele nos ordenou a fazer, o Senhor Jesus Cristo não dirá para nós, vinde benditos de meu Pai, mas Ele dirá aquela palavra que nenhum de nós queremos ouvir, que é o apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então vamos estar cada dia mais buscando ao Senhor Jesus Cristo, buscando fazer a vontade do Senhor, estar sempre com o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo deixou registrado na sua palavra, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, e se o deixardes, vos deixará. Aleluia. Então vamos estar, meus irmãos, buscando a cada dia mais estarmos com o Senhor e da maneira a qual Ele quer que nós estejamos. Graças porque a vontade a que deve permanecer sempre não é a nossa vontade, mas a vontade do nosso Senhor. Amém? Aleluia. Somente até aqui que o Senhor usou para falar nesta noite. Aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo de Deus Ele possa ministrar aos corações de cada um dos nossos irmãos. E eu agradeço a muita oportunidade. Vamos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Convido os irmãos para estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Marcos
Marcos capítulo 13, versículo 32. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 13, versículo 32. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Aleluia. Senhor Deus e Pai, mediante, ó Pai, a Tua palavra, nós nos encontramos neste momento e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ter de misericórdia para com as nossas vidas uma vez mais e possa nos instruir, ó Deus, através da Tua palavra, falando, ó Deus, aos nossos corações segundo a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, louvar a Deus com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esta é uma passagem muito conhecida de todos nós, mas todas as vezes que eu começo a meditar na palavra do Senhor, quando o Senhor me dá essa responsabilidade de estar aqui na frente para transmitir para os irmãos, o Senhor ele sempre fala muito comigo sobre nós estarmos sempre vigilantes. Então, uma vez mais, nós meditaremos nesta mensagem e eu creio que o Senhor irá falar ao coração de cada um dos irmãos. Aleluia. Quando o Senhor ele nos deixa esta passagem, Ele fala conosco que nós precisamos estar sempre atentos, com os nossos ouvidos sempre ligados naquilo que Ele tem nos ensinado. Porque o dia que o Senhor virá nos chamar para nós nos apresentarmos diante dEle, nós não sabemos que dia é esse, nós não sabemos quando será. Por isso nós precisamos estar sempre preparados, precisamos estar sempre fazendo a obra do Senhor, para que quando Ele vier nos chamar, para quando Ele nos chamar para nós estarmos diante dEle, nós não venhamos estar desapercebidos, nós não venhamos estar dormindo, mas que nós venhamos estar fazendo a obra do Senhor conforme Ele nos ordenou, conforme Ele deixou para nós fazermos, porque Ele nos deixou uma reflexão aqui muito importante, muito interessante, quando Ele fala que a vinda do Senhor ela é semelhante a um homem que ele parte para fora da sua terra e deixa a cada um daqueles servos que ele tem uma responsabilidade. E ele dá autoridade a cada um desses servos para fazer a sua obra. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá autoridade para que nós possamos fazer a obra dEle. Então, mas para que nós possamos fazer a obra do Senhor, nós precisamos estar em constante vigilância. E não somente isso. Ele nos diz que nós precisamos estar orando também. Nós sabemos que é através da oração que nós temos intimidade com o Senhor Jesus Cristo. É através da oração que nós nos conectamos também com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós ouvimos que o Senhor ele muito bem sabe de tudo que nós precisamos, mas também Ele quer ouvir nós falarmos com Ele. E para isso nós precisamos nos colocar na posição. Nós precisamos consertar o nosso altar e nos apresentarmos diante do Senhor, derramarmos o nosso coração perante o Senhor e abrirmos a nossa boca para falarmos com Ele. Mas para falarmos com o Senhor também, nós não podemos estar de qualquer maneira. Nós precisamos procurar a cada dia mais estarmos corretos perante o Senhor, com as nossas veredas endireitadas no caminho do Senhor, para que o Senhor ele possa ouvir a nossa oração. Nós vemos na palavra do Senhor vários exemplos de que o Senhor ele respondeu à oração daqueles que pediu.
Mas o Senhor respondeu, mas eles estavam em posição para receber do Senhor. Um exemplo muito conhecido de todos nós é quando a igreja primitiva ela estava orando ao Senhor e o Senhor ouviu. E todos aqueles que estavam orando ao Senhor foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas para que eles fossem cheios do Espírito Santo de Deus, eles precisaram abrir a sua boca, precisaram falar com o Senhor e precisaram se colocar na posição de receber do Senhor. Outro exemplo muito conhecido de todos nós é quando Ana orou ao Senhor e o Senhor ele lhe concedeu segundo a sua petição. A sua palavra nos deixa registrado desta forma, que o Senhor Jesus Cristo ele lhe concedeu segundo a sua petição. Mas nós bem observamos que Ana recebeu do Senhor, mas ela estava na posição de receber do Senhor. A sua vida estava reta perante o Senhor. Então nós precisamos estar com a nossa vida reta diante do Senhor, para que o Senhor Jesus Cristo ele possa ouvir as nossas orações e responder às nossas orações. E nós não podemos deixar de buscar ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos buscar ao Senhor continuamente, até que o Senhor Jesus Cristo ele nos chame para nós estarmos diante dele. E se nós quisermos viver na formosa mansão do Senhor, na gloriosa mansão do Senhor, nós precisamos estar com os nossos ouvidos ligados no Senhor. Nós precisamos estar com a nossa vida reta. Como diz o nosso irmão, ele sempre diz: não podemos estar 99% na presença do Senhor. Precisamos estar em santidade realmente com o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo de maneira nenhuma nos deixará de fora se nós estivermos na condição de filhos dele. O Senhor Jesus Cristo ele sempre nos fala e nos exorta sobre estarmos nos santificando a cada dia mais. E o Senhor Jesus Cristo ele nos diz em Colossenses, no capítulo 3, os irmãos quiserem me acompanhar, porque é uma mensagem um pouquinho grande. Colossenses capítulo 3. No versículo 1, o Senhor nos fala sobre a exortação à santidade e ao amor fraternal. E diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste como vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras fortes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos despistes do novo, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos.
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Então, o Deus. Senhor vem nos ensinando mais uma vez que nós precisamos dar graças ao nosso Senhor, que nós precisamos Aleluia. estar em santidade perante o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo em nossas vidas. Amém? Aleluia. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa expressar ao coração dos irmãos. E eu agradeço